pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, estou aqui para fazer mais uma palestra online para vocês com o tema Instrumentos de Deus. Espero que seja uma palestra de muitas reflexões para todos nós e que a gente consiga, colocar um pouquinho em prática no nosso dia a dia daquilo que for falado aqui. Então espero que seja de muito proveito para todos vocês e assim como sempre todas as palestras que eu faço, o primeiro beneficiado sou eu mesmo. E antes da gente iniciar a nossa palestra, vamos fazer uma prece de abertura, para harmonizar aqui o nosso ambiente. Agradecer então a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que sempre nos acompanham, que estejam conosco em mais esta palestra, que seja de muita luz, de muita reflexão para todos nós, e que os nossos amigos espirituais, nossos benfeitores, se façam sempre presentes, nos ajudando e nos auxiliando hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, tema que eu escolhi para a noite de hoje, para as nossas reflexões, instrumentos do bem, e que tem tudo a ver com a oração de São Francisco, a oração tão falada, e principalmente para aqueles que militam, nessa causa animal, como é o meu caso, por exemplo, e tantos outros grupos, que também já realizam, o trabalho de assistência espiritual aos animais. A oração de São Francisco, eu particularmente acho uma oração belíssima, uma oração que tem tudo a ver, com os nossos ideais, com aquilo que a gente idealiza, sobre a nossa relação com os nossos irmãos animais. Então, eu agradeço sempre, a oportunidade das casas que dão essa abertura para que a gente possa falar um pouquinho sobre a oração de São Francisco, porque realmente, a gente tem que aprender muito, com os nossos irmãozinhos menores, com os nossos irmãos animais, eles que nos ensinam tanto, eles que têm tanto a nos passar em relação às questões de Deus, nós temos muito que aprender com eles, a verdade é essa. E a oração de São Francisco, apesar de não ter sido criada, entre aspas, pelo próprio Francisco de Assis, mas ela idealiza, tudo aquilo que Francisco de Assis pregou enquanto estava aqui conosco. Então, a nossa reflexão em cima dessa oração belíssima, Cada trecho dessa oração realmente tem muita profundidade e acho que é muito importante, Nós não só refletirmos sobre a oração de São Francisco, mas também colocarmos em prática, um pouquinho daquilo que o nosso querido irmão deixou para nós. E para a gente entender o que é instrumento, a gente ouve tanto falar sobre instrumento, que sejamos instrumentos da paz de Deus, vamos entender o significado de instrumento, pessoa ou coisa que serve de meio ou auxílio para determinado fim. Então todos nós temos um grande potencial nas mãos de sermos instrumentos de Deus e a gente espera sempre, sermos bons instrumentos, porque nós também podemos ser instrumentos de coisas não tão boas, mas aquilo que Deus espera de nós é que sejamos instrumentos de tua paz, instrumentos aonde quer que a gente esteja, principalmente onde quer que nós estejamos, que nós sejamos pelo menos uma fagulha divina, é o que Jesus, é o que Deus espera de cada um de nós. Então vamos refletir um pouquinho sobre cada frase, cada item da oração de São Francisco, para a gente poder não só meditar, mas principalmente colocar em prática. Então começa assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. E o que significa ser instrumento da paz de Deus? Nós temos excelentes exemplos à nossa disposição e que a doutrina espírita, ao longo de toda a sua história, colocou para a gente. Chico Xavier talvez seja um grande guia e modelo para nós, alguém mais palpável, digamos assim, alguém que esteve entre nós recentemente, esse ano de 2022 completou aí 20 anos do retorno do Chico à pátria espiritual, mas os seus ensinamentos, as suas obras, elas estão aí à nossa disposição. A gente às vezes pensa, puxa, mas é tão difícil colocar em prática os ensinamentos de Jesus, aquilo que Deus espera de nós, mas nós temos um exemplo aí, digamos, um pouco mais plausível para a gente seguir. E mesmo assim, mesmo o exemplo do Chico, é um exemplo grandioso para todos nós, porque o Chico, muito mais do que um médium, ele foi uma pessoa do bem, ele foi realmente um servidor de Jesus, e reconhecido por todas as religiões, todas as religiões, todos os dirigentes religiosos, veem em Chico Xavier uma figura do bem, e isso serve de grande orgulho para nós enquanto espíritas, e serve de exemplo, mais do que orgulho, exemplo para todos nós,
né, de seguirmos, né, os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele nos deixou. Né, foi uma pessoa simples, né, deixou todas a sua riqueza, né, se é que a gente pode dizer assim, em prol da caridade, né, os livros, né, que ele escreveu, nenhum deles ele ficou com os direitos autorais, todos eles ele repassou para entidades assistenciais. Então é um grande exemplo, né, para todos nós, além da caridade, do amor ao próximo, né, que o Chico tinha, algo fantástico. E o próprio Francisco de Assis, né, do qual a gente está pegando aqui a sua oração emprestada, né, para a reflexão da noite de hoje, né, somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, e vivemos em uma mesma casa. É importante a gente entender isso, que nós estamos aqui habitando esse planeta Terra, um planeta ainda de provas e expiações, mas que nós precisamos cuidar muito bem do nosso planeta. E não só do planeta, não só da nossa casa, mas daqueles que coabitam conosco. Nós temos, infelizmente, né, o péssimo hábito, né, de olhar só para as nossas necessidades, olhar apenas para aquilo que nos convém, e nos esquecemos muitas vezes que as pessoas que estão ao nosso redor também precisam, né, de um auxílio, de um amparo, e muitas vezes nós podemos ser esse instrumento, né, de auxílio para as pessoas, né, utilizando o excelente exemplo de Francisco de Assis, né, que por onde passava, né, pregava o amor, a paz, né, também abdicou, né, da sua riqueza, né, ele que nasceu numa família riquíssima. Então nós temos que cuidar muito bem da casa onde vivemos e das pessoas que convivem conosco. E aqui eu trago outros exemplos, né, de também figuras adoráveis, né, que passaram aqui pelo nosso planeta e que servem de grande exemplo para todos nós. Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Bezerra de Menezes, né, conhecido, né, por muitos, né, como o médico dos pobres, né. Eu já vi, uma vez eu vi num livro, o personagem do livro, né, se referindo ao Bezerra como paizinho, né, tamanha era a sua grandiosidade, a sua amorosidade, né, perante aqueles que o auxiliavam. E o próprio Allan Kardec, que também foi uma figura exemplar, né, nos deixou aí o legado da doutrina espírita, né, teve a coragem, né, de seguir em frente, mesmo com todas as dificuldades da sua época, né, ele poderia perfeitamente ter desistido da sua missão, mas ele foi firme, forte e conseguiu cumprir com a sua missão de uma forma muito, muito intensa. E nós temos, né, enquanto espíritas, devemos ter uma grande gratidão pelo Kardec, por tudo aquilo que ele fez, por todos os seus exemplos, né, pela sua coragem realmente, que falta para muitos de nós. Às vezes na primeira dificuldade a gente já desiste, a gente já acha que não consegue, né? Para quem é espírita, né, frequenta centro espírita, às vezes numa primeira dificuldade que acontece na casa espírita a gente já quer abandonar tudo e não é por aí. Né? A gente tem que ter persistência, a gente tem que ter firmeza nos nossos propósitos, né? As dificuldades aparecem para todos nós e muitas vezes essas dificuldades servem de testes para que a gente realmente ratifique o nosso propósito perante a Deus, não perante as pessoas. Né? Não é para agradar as pessoas que estão aqui, mas que a gente seja um bom instrumento na paz de Deus, onde quer que a gente esteja, seja na casa espírita, seja em qualquer outra religião que a gente frequente. Né? E o Kardec, né, foi um grande exemplo para todos nós enquanto espíritas, pela sua persistência, pela sua coragem, pelo seu bom senso, que falta para muitos, infelizmente, né, hoje em dia, né, muitos espíritas, né, muitos colegas espíritas, né, muitas vezes estão esquecendo, né, do bom senso e da razão que o Kardec sempre pregou. Então todos nós, todos que estão nos assistindo agora, nesse momento que a palestra está indo ao ar, no momento depois que a palestra estiver já na internet, né, porque hoje a internet nos possibilita isso, né, de deixar essa mensagem, né, para toda... não vou dizer para toda a eternidade, mas por um bom tempo pelo menos ela vai estar aí disponível, né, para as pessoas assistirem. Então todos nós podemos ser instrumentos de Deus, em qualquer situação que a gente esteja. Nas menores situações, entre aspas, né, que a gente considera, nós podemos ser instrumentos de Deus. Eu trago aqui uma passagem muito emblemática, que é algo simples, que todos nós realmente podemos fazer, né, toda vez que a gente entrar numa casa, toda vez que a gente for para algum lugar, adentrar o nosso local de trabalho, nosso local de estudo, enfim, seja lá onde for, que a gente utilize dessas palavras do Evangelho de Lucas. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo que a paz seja nesta casa. A gente sempre pede a paz de Deus, né, para as nossas vidas, a gente pede a paz de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor, e nós podemos ser mensageiros da paz de Deus ao adentrarmos num lugar e pedir que a paz de Deus esteja naquele ambiente. Porque todos nós, né, como eu disse, somos instrumentos de Deus, nós temos a fagulha divina dentro de nós. Então nós podemos exercitar
essa parte ao entrar no local e pedir que a paz se faça nessa casa. Algo simples, né? Não exige tanta coisa, a gente não precisa falar alto, né? Não precisa que as pessoas saibam, né, o que a gente está fazendo, de uma forma discreta, de uma forma singela, mas que a gente leve essa paz de Deus aonde quer que a gente vá. Isso é muito importante e acho que todos nós, né, temos condições de fazer pelo menos um pouquinho, né? Acho que não custa nada, né? Seguindo aqui com as lições da oração de São Francisco, aonde houver ódio, que eu leve o amor. Olha só que lição maravilhosa. O amor, que é a essência, né, dos ensinamentos de Jesus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trechinho aqui que eu separei para refletirmos, né, sobre o amor. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Amai-os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo vos deu exemplo desse devotamento. Ele amou até dar o seu sangue e a vida por amor. Esse sacrifício é que vos torna superiores. E quanto é difícil, né, a gente muitas vezes amar alguém que a gente sabe, né, que de repente não gosta da gente, ou que nos causa uma indiferença, alguém que de repente não esteja agindo, né, de acordo, pelo menos com aquilo que a gente imagina, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Né, é algo muito difícil, né, é um exercício muito, muito grande que nós temos que fazer. Pessoas que maltratam animais, né? Quantas e quantas pessoas, né, por aí, né, maltratam animais, e isso causa na gente uma certa revolta, né, um sentimento muito ruim, que a gente precisa trabalhar esse sentimento, né? Então, que a gente tente, na medida do possível, né, exercitar esse ensinamento de Jesus. Amar principalmente aqueles que nos causam uma certa indiferença, né, um certo mal-estar, porque amar aqueles que nos amam, aqueles que a gente gosta, é muito fácil. Né? As pessoas que estão ao nosso redor, que a gente se dá bem, é muito fácil a gente ter um bom sentimento. Mas aqueles que não nos causam, né, uma boa impressão, muitas vezes são doentes da alma. E essas pessoas muitas vezes precisam de amor. Né? Quem sabe, né? Quem sabe a gente consiga, né, de alguma forma exercitar isso. Eu sei que é difícil, né? Mas o ensinamento de Jesus, ele está aí para que a gente possa praticar. Né? O amor resume a doutrina de Jesus, pois esse é o sentimento por excelência. Né? O sentimento do amor é o que resume a doutrina de Jesus, é o que Jesus pregava para tudo e para todos. Né? E esse amor é de essência divina. Todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração essa centelha desse fogo sagrado. Até mesmo aqueles malfeitores, né, ou pelo menos as pessoas que nós consideramos, né, como malfeitores, essas pessoas também têm o ensinamento de Jesus, também têm essa fagulha divina dentro deles. Elas também podem, né, pelo menos deveriam, na verdade, né, exercitar esse amor de Deus para com todos. Talvez esse amor precisa ser despertado. Talvez precisa, né, de alguém riscar o fósforo espiritual para essas pessoas, para que elas possam exercitar isso. Quem sabe a nossa presença, quem sabe as nossas orações não seja aí essa fagulha que esses irmãos estejam precisando. Né? A gente nunca sabe. Né? De repente, a nossa presença, de repente, alguma coisa que a gente fale, né, pode despertar esse amor no coração daqueles mais endurecidos, né? Como a gente brinca, né, aqueles corações peludos. Né? Quem sabe a gente possa ser esse fogo sagrado, né, como Jesus nos ensinou. Seguindo aqui, onde houver ofensas, que eu leve o perdão. O perdão é algo também muito difícil de ser praticado, mas nós temos, né, nos evangelhos, né, um ensinamento muito profundo, que é o perdoar 70 vezes 7. Né, e está lá, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo. Como é difícil perdoar, né? Como é difícil a gente simplesmente não ter por alguém que fez alguma coisa contra a gente, né, que a gente simplesmente, né, tá bom, passou, né, vida que segue. Né, a gente ainda não consegue fazer isso. Né? Quando a gente vê essa passagem do Evangelho de Jesus, né, do perdoar 70 vezes 7, ou seja, o perdão incondicional, né, a gente fica pensando, puxa, né, será que um dia eu vou conseguir? E para aqueles que têm animais, né, eu gosto sempre de usar esse exemplo, né, os animais eles têm muito a nos ensinar nesse sentido. Né, você muitas vezes xinga o animalzinho, você às vezes, né, dá um tapinha, né, no bumbumzinho dele, né, porque ele fez alguma arte. Né, passou um tempo ali, ele já esqueceu daquilo, né, porque ele os animais nos amam incondicionalmente. E esse ensinamento que eles nos dão, nós precisamos, né, observar e colocar em prática. Né, não é simplesmente achar bonitinho, né, fofinho, né, quando o animal faz isso com a gente. Que a gente pegue esse exemplo, esse bom exemplo dos animais e consiga, né, realmente pôr em prática. Né? Nós não aprendemos na doutrina espírita
que nós somos os seres mais inteligentes da criação, que os animais estão, entre aspas, num nível evolutivo inferior ao nosso, e como é que eles conseguem exercitar isso com essa pureza, né? Eles têm essa pureza no coração e que nos falta ainda exercitar de uma forma muito mais profunda. E olha só, essa passagem do Evangelho eu acho fantástica, e como eu brinco às vezes, é um soco na boca no nosso estômago. Espíritas, jamais vos esqueçais de que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Olha só que passagem fantástica, né? Ah, mas eu ainda não consegui, né, realmente perdoar, ainda falta muita coisa para mim. Então quer dizer que eu não sou espírita? Nós podemos ser espíritas. Aliás, nós devemos ser espíritas, né? Aqueles que adotaram, né, a doutrina espírita como um lema de vida, né, como uma filosofia de vida. Né? Nós temos que nos esforçar para conseguir praticar aquilo que o Espiritismo nos ensina. E não olhar para uma passagem dessa e falar, eu não consigo, então vou deixar de ser espírita. Não, de jeito nenhum. Né? São passagens como essa que nos inspiram a fazer sempre o melhor. E para isso a gente tem que se esforçar, a gente não pode ficar parado achando que a evolução vai vir como num passe de mágica. Não, a gente precisa fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte muitas vezes é algo trabalhoso, é algo difícil, e que muitas vezes as pessoas não querem ter esse trabalho. Né? Quantas vezes a gente não ouve, né, as pessoas que, né, às vezes nos pedem, você é espírita, você vai no centro, né, reza para mim. Né? Tudo bem, nada contra você fazer uma oração por aquele que precisa. Mas às vezes essa pessoa só está terceirizando o serviço, ela mesma poderia fazer isso, ela mesma poderia fazer a sua oração na sua casa, onde quer que seja, mas não, está terceirizando o serviço. E quando a gente fala em perdão, muitas vezes a gente espera que o outro nos perdoe, que a outra parte, né, da história nos perdoe, sendo que nós muitas vezes não conseguimos verdadeiramente colocar o perdão no nosso coração. Então a gente precisa fazer a parte que nos cabe sempre. Se o outro não quer fazer a parte dele, aí é com ele, aí, né, a gente não pode fazer nada. Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos pelo menos tentar fazer alguma coisinha, vamos nos esforçar um pouquinho, né, porque às vezes a gente nem se esforça e quer que as coisas aconteçam como num passe de mágica, né? E não é por aí. Onde houver discórdias, que eu leve à união. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. Essa passagem tem tudo a ver com a passagem anterior do perdão, né? Digo-vos em verdade que não saireis, né, ou seja, aqui do plano Terra, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então, se a gente não conseguir realmente perdoar as pessoas, se a gente não se reconciliar com aqueles que nos querem mal, com aqueles que eventualmente a gente tenha alguma desavença, né, pela lei da reencarnação, muito provavelmente a gente vai ter que voltar de novo, a gente vai ter que se reajustar de novo. Né? Então, se a gente está tendo a oportunidade de ter esses conhecimentos, né, de saber que as coisas ocorrem dessa forma, e não é injustiça de Deus de forma alguma que isso ocorra, então por que a gente não vai fazer a nossa parte? Por que a gente não vai pelo menos tentar fazer a nossa parte? A gente não faz a nossa parte e quer que os outros façam, né? Como eu disse um pouco antes. Então, vamos fazer um esforcinho, né? Vamos, né, sair dessa zona de conforto, dessa preguiça espiritual que muitas vezes nós temos e tentar fazer a parte que nos cabe. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar. Porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. O Espiritismo nos ensina algo muito precioso, né, muito profundo, que é a fé raciocinada. Então nós temos que ter essa fé raciocinada, a gente tem que pensar sobre aquilo que estamos acreditando e principalmente, né, ter o bom senso, como Kardec sempre nos recomendou. Não é aquela fé cega, não é porque alguém está falando alguma coisa que eu vou simplesmente acreditar. Hoje em dia a gente tem aí os influencers, né, os influencers digitais, né, nada contra essas pessoas, né, que muitas vezes estão ganhando também, né, o dinheiro, né, o pão de cada dia com isso. Mas será que nós estamos seguindo, né, nós estamos nos deixando influenciar por coisas boas? Será que tudo aquilo que a gente ouve, a gente tem o devido discernimento e dizer, puxa, isso serve para a minha vida, isso não serve? Eu vou conseguir colocar isso em prática ou não? E isso faz algum sentido na minha vida ou não? Né? E eu falo isso também em relação a nós espíritas. Né? Às vezes a gente compra um livro, eu já vi muita gente falar que compra o livro por causa da capa. Eu gostei da capa, então vou comprar.
e você nem vê, nem se dá o trabalho de procurar se aquele autor é um autor confiável, né, se aquilo que está ali escrito tem fundamento ou não, né, foi o Espírito que falou, então eu vou acreditar. Não é por aí, né, nós temos que ter esse discernimento, né, e nada como a fé raciocinada, nada como a doutrina espírita para nos ajudar nesse sentido. Onde houver erros, que eu leve a verdade, né, essa verdade que a gente sempre busca e que a gente encontra, né, nessa passagem do Evangelho de João. E quando a gente vê essa passagem, que a gente tenha sempre em mente, Jesus disse isso, né, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E muitos acabam, a gente tem visto isso muito hoje em dia, né, de pessoas se dizendo cristãos e se apropriando dessa passagem de Jesus para tentar muitas vezes influenciar, né, de novo, né, a questão da influenciação, influenciar as pessoas a um caminho que não tem nada a ver com aquilo que Jesus pregou, que é o amor, que é a paz, que é a mansuetude. E quando a gente conhece verdadeiramente os seus ensinamentos, quando a gente conhece a verdade dos ensinamentos de Jesus, a gente não se deixa enganar. E essa sim, essa verdade irá nos libertar das trevas da ignorância, que muitos de nós nos encontramos, infelizmente, né, e pessoas ditas espíritas, pessoas dotadas, né, ou pelo menos que se dizem, né, dotadas de bom senso e razão, talvez estejam esquecendo dessa passagem de Jesus. Talvez estejam esquecendo mais, o que é mais grave ainda, que quem disse isso foi Jesus. Quem disse isso foi Jesus, e ele é assim o nosso guia e modelo. Não as pessoas que muitas vezes se apropriam de suas frases, que se apropriam dos seus ensinamentos para muitas vezes persuadir as pessoas, para influenciar de forma negativa as pessoas. Então muito cuidado, principalmente nós espíritas. Rendamos graças a Deus que em sua bondade faculta o homem reparar os seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. É claro que nós temos que, né, trilhar sempre o caminho do bem, trilhar sempre os ensinamentos de Jesus, mas nós ainda somos falhos, né? Se ainda estamos aqui encarnados no mundo de provas e expiações, significa que nós ainda somos falhos, ainda temos muito a corrigir. E Jesus, né, Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça, sempre nos dá novas oportunidades para corrigirmos os nossos erros. Através da lei da reencarnação, nós temos essas preciosas oportunidades. Só que também não vamos abusar, né, dessa bondade de Deus. Não vamos simplesmente achar, eu errei, então na próxima eu corrijo, ou eu vou errar tudo, vou fazer todas as estripulias que eu tenho direito agora e depois eu corrijo. Não é por aí. Nós temos que trilhar sempre um caminho correto, um caminho do bem. Mas quando errarmos, saber que Deus nos dá sempre uma nova chance, uma nova oportunidade. Mas nós precisamos corrigir os nossos erros. Não é porque a gente errou que, errou, está pago a dívida. Não. Toda dívida precisa ser paga perante a lei divina. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Esperança que estamos precisando tanto, né, em épocas tão sombrias como a gente está vivendo. Quando conseguirem dominar os ímpetos da impaciência, da cólera, do desespero, dizei cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Deus nos dá as oportunidades, nos dá todas as chances, né, de fazermos sempre um novo recomeço, como dizia Emmanuel sempre a Chico Xavier, e nós precisamos aproveitar essas oportunidades. E a doutrina espírita está nos dando uma oportunidade fantástica de repararmos as nossas faltas através do conhecimento. Como eu disse lá atrás, o conhecimento, a verdade nos liberta. E quando a gente conhece verdadeiramente, quando a gente tem realmente, né, essa verdade dentro da gente, quando a gente adquire esse conhecimento, a gente consegue nos livrar de todas essas imperfeições que nós ainda temos. Nós ainda somos imperfeitos. Nós precisamos corrigir os nossos erros através das nossas ações, e bendita seja a doutrina espírita que nos dá as ferramentas para isso. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Homens de bem, no exercício da caridade, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. A caridade foi sempre um dos pilares, né, da doutrina de Jesus. E a caridade é um dos pilares da doutrina espírita porque o espiritismo faz parte dos ensinamentos de Jesus.
E quando a gente fala em caridade, não é só a caridade material. É claro que muitas vezes ela é necessária e muito bem-vinda, né, para determinadas situações. Mas quando a gente fala em sermos instrumentos de Deus, é para levarmos a paz de Deus onde quer que a gente esteja, e muitas vezes isso já é um ato de caridade. Você saber ouvir alguém, você ter a paciência, né, de muitas vezes escutar o problema de alguém, na medida do possível, né, levar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. Se não tiver nada de bom para falar, fique quieto, né, porque às vezes a gente quer, na ânsia de querer falar alguma coisa bonita, a gente acaba muitas vezes metendo os pés pelas mãos. Né. Em relação aos animais, né, nós podemos, eu não consigo, né, adotar um animalzinho, eu não consigo tirar todos os animais de rua, não consigo tirar todos os animais de abrigo. Não é só essa. Lógico que essa seria uma grandiosa caridade. Mas você, por exemplo, você colocar um pote de água na frente da sua casa, um pote de ração, você ajudar, por exemplo, uma ONG que esteja precisando, né, de ração, de medicamentos, se você puder, de repente, ajudar essa ONG, né, materialmente falando, no sentido de ir até lá presencialmente, né, não só materialmente, mas presencialmente, né, ajudar, de repente, a dar banho nos cachorros, a dar carinho nos cachorros, enfim, tem tantas oportunidades que nós podemos fazer, tem tantas formas de exercitar a caridade, e não é simplesmente tirar um dinheiro do bolso e dar para alguém. Isso ajuda muitas vezes, como eu falei, é necessário muitas vezes, mas não é só essa forma que nós podemos praticar a caridade. Então, que a gente pense aquilo que a gente pode fazer. Às vezes algo simples que está ali na nossa frente e às vezes a gente não consegue colocar em prática. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Que eu leve a luz de Deus, a luz de Jesus, onde quer que eu esteja. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Os ensinamentos de Jesus foi a grande luz que nós precisávamos aqui, no nosso plano Terra. Jesus é o nosso guia e modelo. Os seus ensinamentos servem para todos nós e para todos os tempos, né? Então Jesus foi a grande luz que nós precisávamos. Foi a imensa caridade que Deus, né, nosso Pai de infinita bondade e justiça, nosso Pai Criador, nos deu essa maravilhosa oportunidade de poder conviver, né, de poder ter os ensinamentos de Jesus à nossa disposição. E quando a gente fala, né, que Jesus esteve com a gente, na verdade Jesus continua com a gente. Continua dentro de cada um de nós. Os seus ensinamentos estão aí para serem colocados em prática. É isso que ele espera de cada um de nós. Que a gente que a gente não fique apenas nas palavras. Que a gente não fique apenas ouvindo, né, uma palestra como essa, lendo um livro, mas que a gente execute os ensinamentos de Jesus. Essa é a verdadeira luz que nós podemos levar para as pessoas onde quer que a gente esteja. Onde quer que a gente esteja. E Jesus não julgou conveniente dar a luz completa aos homens de sua época, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Os ensinamentos de Jesus foram na medida certa. Mas eu ainda não consigo entender algumas passagens de Jesus, ainda não consigo entender profundamente aquilo que ele quis nos dizer. Se o pouco que ele nos deixou, né, o pouco entre aspas, né, a gente ainda não consegue entender e compreender, imagine se ele tivesse nos dado todo o seu cabedal de conhecimento. Seria uma luz muito ofuscante para nós. Nós não teríamos condições, nós não temos ainda, na verdade, condições de compreender toda a grandiosidade de quem foi Jesus. Mas ele nos deixou aquilo que nós precisávamos e que nós precisamos, principalmente para os dias de hoje, né? Colocar em prática aquilo que ele nos deixou. A gente não precisa de nada além disso, né? A gente não precisa de nada tão grandioso assim, né? O que ele nos deixou já é o suficiente para nós. E ainda assim a gente não consegue pôr em prática. Então imagine se a gente quisesse mais e mais, né? Nós ainda não temos conhecimento, ainda não temos evolução suficiente para isso. Mestre, que eu procure mais consolar do que ser consolado. E o Consolador prometido, que nós encontramos inclusive nas passagens evangélicas, né? Na passagem do Evangelho de João, né? Esse Consolador prometido, né, foi aí o Espírito de verdade que nos trouxe todo o conhecimento e tudo aquilo que nós precisávamos, né? E a gente aprende, né, da doutrina espírita que o Espírito de verdade, né, que foi quem guiou Kardec, que foi aquele que nos trouxe, né, as verdades, né, da doutrina espírita,
E, não foram, e o que o Espiritismo nos trouxe não foi nada muito de diferente daquilo que Jesus nos trouxe. Simplesmente uma outra forma de observar e de colocar em prática, né, os seus ensinamentos. Então, quando a gente fala, né, a gente ouve muito, né, e fala sempre, né, desse Consolador prometido, ele se encontra entre nós. Né, é o conhecimento que nós temos à nossa disposição, é essa verdade que nós temos que colocar em prática no nosso dia a dia. Não é nada tão grandioso assim, não é nada tão extraordinário quanto muitas vezes a gente imagina. Esse Consolador prometido precisa estar nos nossos corações, precisa estar nas nossas ações principalmente. Que eu possa mais compreender do que ser compreendido. Ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Jesus nos disse claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Algumas verdades de Jesus, nós ainda temos essa dificuldade, como eu falei. Mas nós não temos que nos acomodar e achar, puxa, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou sair do lugar. Eu sempre vou ser, né, como a gente às vezes brinca, né, um zero à esquerda espiritualmente falando. De jeito nenhum. Nós podemos fazer a nossa parte com aquilo que nós temos, com o conhecimento que nós temos, com o pouco de evolução que nós temos e que a gente pode pôr em prática. Só que muitas vezes a gente fica naquela, não consigo, não dá, às vezes nem tentou. Às vezes nem tentou e fala que não consegue. É muito cômodo isso, né? A gente nem tentar e dizer que não consegue, né? Trazendo aqui para a realidade dos animais, por exemplo, né? Às vezes a gente pensa, puxa, eu amo os animais. Tá, mas você ama o seu animalzinho que está na sua casa ou ama realmente todos os animais? E aí a gente vai adentrar numa seara, né, um pouco espinhosa, que muitas vezes as pessoas às vezes não gostam que a gente fale sobre isso, que é a questão do vegetarianismo. Puxa, eu não consigo parar de comer carne. Tá, mas você já parou para pensar que por trás daquele bife que você está comendo existiu um outro animal, existiu um ser vivo, existiu um filho de Deus que foi assassinado para que você pudesse comer? Então não diga que você não consegue. Não diga, puxa, é muito difícil para mim. Faça a sua parte. Né? Todas as segundas-feiras nós temos uma campanha, né, uma campanha mundial, idealizada pelo Paul McCartney, que chama Segunda Sem Carne. Ah, mas só isso resolve? Claro que não, mas já é um começo. Já é um primeiro passo que a gente pode dar. Deixar de comer carne uma vez por semana. Se a gente conseguir se habituar bem, quem sabe a gente não consiga 2 dias na semana, 3 dias na semana, e quando a gente vê, né, a gente está conseguindo algo que parecia para nós impossível, mas que é palpável e que a gente pode conseguir. Então nunca diga, não consigo. Tente pelo menos. Se você não conseguir, tudo bem, mas pelo menos tente, para dizer que não consegui, não dá, para mim é muito difícil. Que eu possa mais amar do que ser amado. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito. Esse amar ao próximo, né, como a gente até já viu no começo aqui da nossa conversa, é tão difícil, né? A gente consegue amar aqueles que nos amam, a gente consegue gostar daqueles que gostam da gente, mas amar aquele próximo, né, e um próximo que muitas vezes a gente, né, queria que esse próximo ficasse tão longe, né? Tamanha a nossa aversão, tá, né? Tamanha aquele sentimento ruim que a gente tem, né, perto de algumas pessoas. Mas Jesus nos deixou esse ensinamento, nos deixou essa recomendação. Só amando ao próximo é que nós conseguiremos realmente entender os ensinamentos de Jesus. E esse próximo, quando a gente diz, é aquele que está próximo mesmo. Né? Não é aquele irmão que está distante da gente, né? Muitas vezes pessoas que estão lá sofrendo com guerra, sofrendo com a fome, esses também precisam, né, ser amados. Mas aquele que está ao seu lado, que muitas vezes também está passando fome, que também está provocando guerras internas no seu coração, são esses que nós precisamos amar. Amar aqueles que maltratam os animais, que muitas vezes é difícil, mas, né, a gente precisa fazer esse esforço, a gente precisa saber que é só através do amor que nós conseguiremos, né, vencer todos os obstáculos, né, do nosso dia a dia. É dando que se recebe. Aos espíritas, muito será pedido, porque muito estão recebendo. Mas também os que houverem aproveitado, muito será dado. Eu sempre falo em palestras que eu faço que o espiritismo não é melhor que nenhuma outra religião,
o espírita não é melhor que nenhuma outra pessoa de qualquer outra religião. Mas o espiritismo, ele nos dá ferramentas necessárias para que nós, espíritas, consigamos vencer os desafios do dia a dia de uma forma, digamos, mais suave. Não é que vai ser mais fácil, mas vai ser mais suave enfrentarmos os desafios do nosso dia a dia. E esses ensinamentos que estão sendo dados a todos nós espíritas, nós precisamos colocá-los em prática, porque nós seremos cobrados por isso. Você sabia e você não fez. E esse ser cobrado não é alguém, né, como a gente imagina, né, como algumas religiões muitas vezes idealizam, né, um senhor de barba sentado num trono apontando o dedo para a gente. E será a nossa própria consciência que irá nos acusar, que irá nos colocar frente a frente e falar, puxa, você não fez. Você poderia ter feito e você não fez. Você não aproveitou a oportunidade que você teve e agora você vai ter que recomeçar. Porém, se conseguimos aproveitar as oportunidades, se conseguimos colocar em prática pelo menos um pouquinho daquilo que a gente está aprendendo, com certeza seremos não privilegiados, mas teremos uma situação muito melhor, né, na nossa questão evolutiva. Quando voltarmos para o plano espiritual, estaremos numa situação muito melhor, se soubermos aproveitar as chances que estamos tendo. Quantas chances estamos tendo, né? Perdoando que se é perdoado, né? De novo o perdão, né, na nossa frente. A misericórdia é o complemento da brandura. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Nós não queremos nos elevar espiritualmente, a gente não quer progredir espiritualmente, a gente não quer ser promovido espiritualmente. É através do amor, através do perdão, através de todas essas, né, todos esses espinhinhos aí que nos machucam tanto, mas que a gente precisa vencer, senão vai ser mais difícil. E é morrendo que se vive para a vida eterna. A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Essa vida eterna que a gente tanto almeja, né, que a gente tanto idealiza e que a gente vê, né, nos livros espíritas, é a verdadeira vida do espírito, né? Nós estamos aqui no plano encarnado. Nós estamos aqui. Nós não somos daqui. A nossa verdadeira morada é a pátria espiritual. E quando voltarmos para lá, que a gente volte melhor do que quando a gente veio. A gente não espera tanto, né? A gente não almeja tanto isso. A gente não deseja tanto, né, ir para um lugar melhor. Quando a gente assiste o filme Nosso Lar, quando a gente lê o livro Nosso Lar, a gente fica idealizando, puxa, né, tomara que eu vá para um lugar assim. Só que para ir para um lugar como o Nosso Lar, a gente precisa fazer a parte que nos cabe. Ah, Deus me livre para um umbral. Não quero ir para um umbral. Tá, mas será que as nossas atitudes não estão mais condizentes com alguém que vai para um umbral? Por que o André Luiz foi para um umbral? Né? E ele descreve isso muito bem no livro Nosso Lar. Pelo seu desleixo, pela sua falta de espiritualidade, por não colocar em prática absolutamente nada, né, de bom para os outros. Até tinha alguns atos de bondade lá, né, como a gente viu lá no filme, né, ele ajudava, né, ele dava consulta gratuita, né, para aquela senhora que ia no final do expediente, mas fazia aquilo com tão má vontade, né, com tão pouco caso. E quantas vezes a gente não faz algo, né, achando que está fazendo algo grandioso, a gente está fazendo com pouco caso. Então, se a gente não quer ir para um umbral, se a gente não quer ter uma vida como a da André Luiz, que a gente faça diferente. Agora, se a gente continuar seguindo mais ou menos aquilo que ele fez, aí a gente não pode reclamar, aí a gente vai para um umbral mesmo. Então essa era a mensagem que eu tinha aqui para essa palestra de hoje. Né? São ensinamentos que calam profundamente, né, as nossas vidas. Né? Tá aí as obras consultadas, né? Basicamente o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e também a Bíblia, além, né, do velho e bom dicionário que sempre nos ajuda. Então, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, né, todos esses ensinamentos, que a gente possa refletir a respeito deles e que a gente possa sempre fazer diferente. É o que a gente sempre espera para as nossas vidas, é o que a gente sempre espera, né? Fazer algo diferente no nosso dia a dia. Então, para a gente encerrar a nossa palestra de hoje, né, quero mais uma vez agradecer a todos que acompanharam e fazer a nossa prece de encerramento. Então, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus,
aos nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam sempre, que estejam sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando, iluminando os nossos passos, iluminando as nossas mentes, e que sejamos sempre, Senhor, dignos e merecedores do vosso amparo que nunca nos falta. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam. Que Jesus esteja sempre presente nos lares e nos corações de todos vocês. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau.